Nosso assunto de hoje é o assunto que mais interessa a todos os seres humanos: saúde e vida. Medicina, que tem tudo a ver com isso. E nós estamos recebendo aqui, a Liz e eu, Diniz Neto, estamos recebendo o Dr. Gadia, Carlos Gadia, neuropediatra, e a gente vai saber um pouquinho mais a respeito desta carreira de medicina que começou na minha querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, lá no curso de medicina. Que satisfação enorme tê-lo aqui conversando com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa cidade linda, né, de Maringá, né, e um prazer ainda maior, né, de ter um gaúcho, um guasca, aqui comigo, que também estudou na Federal do Rio Grande do Sul. Exato. Já passou. Estou hoje aqui, estou entre gaúchos, estou um pouco bairristas, Sim, né? sim, já contamos muitos causos aqui, né? Então, Verdade. na minha idade, eu gosto muito, gaúcho da minha idade, gosta muito de cantar causos, né? Então, Mas você sabe que o maringaense é um tipo de gaúcho, porque é apaixonado pela terra. sim. Todo maringaense, né, Liz, ama a sua Maringá, Mas né? claro, Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver, né? Como não amar essa terra, né? Depois de Porto Alegre. Tá certo. Aí eu Tá lembro certo. do Quintana. E não tem como não lembrar, né? Sim. Porque ele falava no poema O Mapa da Cidade, né? O mapa. Que saudade que eu tenho das ruas de Porto Alegre por onde nunca andei. Aham. Bonita, Bonita. né? Que Ele coisa era linda, né? um mestre. Então, né? enfim, são É. coisas bonitas que fazem todo esse conjunto de expectativas que a gente tem sobre a vida da melhor forma possível, que é a atividade do médico, né? Uhum. Identificar, trabalhar para que as pessoas tenham a vida mais saudável, o maior bem-estar possível e que enfrentem os seus problemas. Mas vamos voltar para a faculdade de medicina. Sim. Foi que ano isso? 75. Foi ontem. Mais ou Esses menos. dias, né, 45. doutor? 50 anos atrás. Isso foi quando terminou. Não, isso foi, nós entramos em 75 e saímos em 80. Ah, entrou em 75. Entramos em 75 e saímos em 80. Certo. E aí resolveu fazer uma viagem. Aí teve vários motivos, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que, claro, teve o meu melhor amigo, meu irmão, né, colega de faculdade e tal, que é um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo. Ele queria muito vir fazer residência nos Estados Unidos, né? Como que é o nome dele? Renato Saltz. E ele é um cara excepcional. Primeiro presidente da Academia Americana de Cirurgia Plástica não americano. Olha só, Ele é o cara. espetáculo. Ele é o cara. E ela era lá do Sul? De Porto Alegre, meu colega de faculdade. Olha só. Sim, é. Aham. Então ele tinha muita vontade de vir, né? E eu também tinha, né? Então a gente acabou se encontrando e cada um estimulava o outro, né? E fora isso, né? A minha irmã, né, a doutora Nilra Rota, né? Ela foi uma das maiores neuropediatras da história do Brasil. Ela foi da segunda turma de neuropediatria no Brasil, né? 62. E se tornou, né? Ela levou a neuropediatria para o Rio Grande do Sul, né? Ela formou centenas e centenas de neuropediatras, né? Foi diretora, né, do hospital, do programa de neurologia, foi vice-reitora da universidade. Ela é um nome, né, inigualável na história da neurologia pediátrica no Brasil. Você tinha uma referência em casa, então. Uma Uma baita referência, não é qualquer referência, não. né? Então, assim, né, quando eu tinha 6 anos de idade, né, claro, as pessoas disseram, o que tu quer ser quando crescer? As crianças disseram, policial, astronauta, bombeiro. Quer dizer, neurologista pediátrico. Não era nem médico. Você falava neuropediatra? Não é nem médico, já falava neuropediatra. Eu queria ser que nem a minha irmã. Sim. Né? E claro, né, que não cheguei nem perto dela, né, mas aí também é um pouco de... modéstia, né? Não. Eu não vou dizer que é falso. Não, é Acho que ela modéstia verdadeira. mesmo. Modéstia verdadeira. Mas eu até quero falar um pouquinho dessa trajetória, porque indo para os Estados Unidos, a sua participação em universidades, eu vi algumas, mas inclusive Harvard. Andou por lá também. Sim, andei. Eu fiz minha especialização depois da neurologia pediátrica, né, em epilepsia e neurofisiologia clínica, né, no Hospital da Criança de Boston, Boston Children's Hospital, né, que faz parte da Harvard Medical School. Né. E depois eu fiquei um tempo lá como instrutor, né, que é o nível mais baixo de professores da universidade. Né.
Então, minha filha nasceu lá, então tenho alguma experiência de Boston. Também é médica? Não se graças interessou a pela Deus, área. os meus filhos, eu tenho dois, né? O Marcelo de 36 e a Gabi de 38. Né? E quando a mãe deles estava viva ainda, né, a gente sempre dizia assim, ó, vocês podem escolher o que quiserem fazer na universidade. Tudo nós vamos pagar. Né? Nós só não pagamos medicina. Se vocês quiserem fazer Por que medicina... isso, sim? Porque- É interessante isso. porque assim, essa Adriana, ressalva. né, a qualidade de vida do médico, né, em geral, é muito ruim. Né? Sim. Né? A gente não tem fim de semana, a gente não tem noites, né? A gente está de plantão sempre. Né? Nos Estados Unidos, né, até os anos 70, 80, né, ser médico era reconhecido como algo de muito valor. Né? E a maioria dos médicos daquela época tinha uma capacidade financeira bastante alta. Né? Com o passar do tempo, né, ser médico deixou de ser considerado algo, como é que seja, de grande valia, né? E o que o médico lá ganha, né? Para vocês terem uma ideia, né, eu saí dos Estados Unidos, voltei para Porto Alegre em 91, né, ganhava X. Né? Quando eu voltei em 94, né, o meu grupo, que era exatamente igual, né, nós passamos a ganhar 1/3 de X. Nossa. Então, mas eu diria mais que é realmente questão de qualidade de vida. Né? Acho que, né, Sim. principalmente se tu é uma criança, né, qualificada, né, de boa capacidade e tal, né, eu acho que seria uma pena, né? Então, eu pessoalmente, nem eu, nem a mãe, né, que também era médica, era psiquiatra, né, nenhum de nós tínhamos vontade que eles fizessem alguma coisa que tivesse mais qualidade de vida. É incrível isso, né? Que quem cuida da nossa saúde, né? Que são os médicos, não tem essa qualidade de vida, né? Esse que é processo importantíssimo também para a vem saúde. acontecendo no Brasil. Sim, sim. Pois é. Né? Então é uma coisa bem interessante. Sim. Minha irmã é médica, meu avô era médico e meu pai queria que eu fosse médico. Ah. E o mais engraçado, e até aproveitar para trocar essa ideia aqui, é que quando eu era pequeno, até realmente a minha juventude, quando perguntavam para mim o que eu ia ser, médico. Olha, Só que quando eu me dei conta de como que era a profissão, eu falei, não dá para mim. fazer plantão. O dia que eu falei para meu pai que tinha passado na faculdade e que não era medicina, ele chorou. Oh, meu Deus. É verdade, sério, é uma coisa impressionante. Mas sabe um dado, Diniz, que é interessante, que eu vi essa semana? Que em 2030 a gente vai ter mais médicos formados do que enfermeiros. Eu acho isso um dado incrível, né? Isso se deve, claro, ao aumento dos cursos de medicina aqui no Brasil, principalmente, né? É um dado incrível, né? Porque a gente pensa, né? O tanto de médico, né? São situações que vão ter que ser resolvidas, né? Sim. A qualidade da faculdade de medicina no Brasil está progressivamente pior. Né? Sim. Eu me formei em 1980, né? A qualidade era razoável, né? Mas hoje em dia ela é anos-luz pior do que foi. Sim. Né? Além do fato de que nós temos hoje, nós somos o segundo país do mundo que tem o maior número de faculdades de medicina. Nós só perdemos para a China, né, que tem uma população... 2 bilhões de pessoas. Exatamente. Né? Então, né, é incrível dizer né, que nós temos... Isso é algo para ser revisto, né? Isso é uma coisa... Também eu acho que agora não tem como também você Como tirar... voltar atrás, não sei, né? Mas, né, de novo, né, a gente poderia pelo menos, né, exigir Qualidade. Né, um nível de qualidade, né, ou seja, fazer algum tipo de avaliação de cada pessoa, cada médico que se formou, né, para ter certeza que ele tem um mínimo de qualidade, né, porque infelizmente os colegas que estão se formando agora no Brasil, a diferença de qualidade entre certas faculdades e outras é enorme, né? E outro dado que eu vi também que eu acho incrível, inclusive a doutora Ana Beatriz, que tem um podcast dela, e ela falava sobre isso, que quando ela se formou, né, quando ela começou a atuar lá nos anos 90, para o médico, para ele ter uma atualização, assim, né, para ele receber a atualização, demorava X anos. Agora eu não vou lembrar a quantidade de anos corretamente. E que agora, né, dos anos 2010 para cá, a atualização do médico é a cada 6 meses. Então, para ele estar renovado, com a atualização renovada, é a cada 6 meses. Então, eu imagino, assim, a competência, né, que é exigida para esse médico, e se essa turma que está saindo agora das universidades tem, né, essa competência e
esse discernimento, né, dessa atualização. Eu costumo dizer, né, pessoal, que né, e peço desculpas, né, se de alguma maneira eu ofendo, né, alguém, alguma instituição, né, mas na minha opinião, né, os médicos brasileiros saem bons apesar da faculdade, pelo esforço pessoal que eles fizeram durante toda a sua formação. Porque gosta da profissão, Exatamente. né? Né? E, né, nos Estados Unidos, né, tu não sai bom se tu for extremamente incompetente. Né? Nossa. Porque os recursos que tu tem lá, né, são incríveis. Né? Imagino. Quando eu comecei a minha residência, né, em 82, né, um dos maiores nomes da neurologia da história dos Estados Unidos era o meu professor. Né? 7h30 da manhã, ele estava lá no andar esperando a gente. Né? Né? Então, eu chegava, né? Se eu chegava 5 minutos atrasado, né? Eu disse assim, mas que barbaridade, né? O doutor fulano está aqui me esperando. Ele criou uma parte da neurologia. Né? Nossa. Então, esse tipo de coisa, né? Essa seriedade, né? É uma coisa que realmente, não que os profissionais aqui não sejam sérios, né? Mas é que, de novo, né? Tu tem tantos recursos, né? Que tu tem que não querer para não sair qualificado, né? Sim. Na minha opinião, no Brasil, tu tem que querer muito e te sacrificar muito e estudar muito, né? Para conseguir sair bem qualificado, apesar de. Sim, né? com certeza. Bom, de qualquer maneira, o esforço pessoal, a disciplina e a paixão pela profissão ainda é o que faz realmente a qualidade do profissional. Eu vou estender um pouquinho, né, nisso. Não só o médico, né? Tem que amar, tem que gostar do que faz, para realmente ser um bom profissional. E claro que essa dedicação faz a diferença. Sem dúvida, né? Isso é fundamental, né? E por que o doutor, assim, o senhor tem essa referência, né, da sua irmã, né, neuropediatra, né? E como que foi, então, esse desenvolvimento da neuropediatria lá nos Estados Unidos, né? Bom, foi assim, né, só para terminar aquela história, né, de por que eu fui embora, né? A outra questão, né, que realmente me incomodava muito, né, naquela época, né, era jovem, né, é que, exatamente por eu ser irmão, né, de uma neuropediatra muito famosa, né, chegou uma época na faculdade, né, 4º, 5º ano, que os meus colegas começaram a dizer assim, não adianta nem se matricular para a prova de residência em neurologia, porque é claro que vai passar o irmão da doutora. Figurinha carimbada. Então, eu acho que eu devo ficar uns 2 anos, né, ouvindo essa história de que não adianta nada, porque a gente já sabe quem é que vai passar. Né? Nossa, que chato isso, né? Uma bobagem, né? E aí, né, eu acho que nessa época, né, eu me dei conta, né, que por mais que eu fizesse esforço, né, eu iria ser sempre, não que seja uma coisa ruim, mas eu iria ser sempre o irmãozinho da doutora. Né? Porque ela é um nome... Né? Hoje em dia tem um nome, isso é Nepo Baby. Como é que é? São os filhos de famosos que têm alguma característica artística também, né? É o Nepo Baby. Então, né, isso foi uma das razões pelas quais eu resolvi sair, né? Que eu me dei conta, né, que eu teria que ir para um lugar onde eu pudesse ser eu. Né? E tanto é que, né, que eu voltei para os Estados Unidos 10 anos depois, né? Porque naquela época, né, eu já não era mais o irmãozinho da doutora. Eu era o doutor Carlos Gadia, né, fez isso, atingiu aquilo. Então, naquela eu me senti tão seguro que, primeiro, que eu sabia que ele ia ter muito orgulho de mim. Né? Claro. E segundo, que era uma outra página da história. Eu já não era mais o irmãozinho da doutora. Mas foi feito na raça. Então, eu comecei a minha residência em neurologia, né, em 1982. Né, fiz neurologia. Eu, na realidade, fiz um programa especial que me qualificou para neuropediatria e neurologia de adultos. Né? Então, ao invés de 4 anos, eu fiz 5 anos de residência. Outro curso de medicina. E aí depois, então, fui fazer a minha especialização em epilepsia e neurofisiologia clínica, né, em Boston, onde eu fiquei pouco mais de 1 ano. Né? Naquela época, né, a cirurgia de epilepsia era o topo do topo do topo da neurologia. Cirurgia de epilepsia? Cirurgia de epilepsia, né? E então, né, claro, né, para onde é que eu queria ir? Cirurgia de epilepsia. Né? E fui.
E aí, quando eu vou, né, passei um ano e pouco e tal, e alguns dos meus professores em Miami me ligaram me convidando para voltar para Miami para trabalhar com eles, né, no Hospital da Criança de Miami. Né? E eu nunca quis ficar nos Estados Unidos, eu sempre quis voltar para o Brasil, né? Sempre. E tanto é que a minha esposa, né, dizia assim, Carlos, já faz 10 anos que nós estamos aqui, será que a gente não pode comprar um outro carro novinho? Eu, tipo, não, porque nós vamos embora para o Brasil. Será que a gente não pode comprar uma casa em vez de alugar? Não, porque nós vamos embora para o Brasil. Promessa, 10 anos prometendo. E aí, finalmente, né, a gente voltou, né? E então foi uma experiência muito ruim a volta, né? Mas tudo a gente aprende na vida, né? Sim. E aí, então, voltei para Miami, né? Já tinha ficado alguns anos no hospital. Acabei ficando no grupo de neurologia pediátrica do hospital, que na época era o maior dos Estados Unidos. Eu acabei ficando por 30 anos. Né? Nossa. E aconteceu, né, que... Eu gosto de contar a história, que é muito gozada. Isso é muito bom. Aconteceu, né, que quando me ligaram me convidando para voltar para Miami, né, disseram assim, olha, Carlos, a gente sabe, né, que tu gosta muito de cirurgia de epilepsia, nosso hospital é o número 1 do mundo em cirurgia de epilepsia, né, tu vai aqui trabalhar conosco? Eu digo, pá, já estou indo. Né? E, claro, quando eu cheguei lá em Miami, não era bem assim, todos fazendo cirurgia de epilepsia, não ia ser eu, o guri, que ia começar a fazer. Então elas me disseram assim, olha, né, nós estamos querendo muito expandir a neurologia pediátrica do hospital, então não tem nenhum neuropediatra de Fort Lauderdale até Orlando, então nós vamos abrir um consultório lá para ti, para ser o neuropediatra daquela região, né? E daí no teu tempo vago, tu volta para fazer a cirurgia de epilepsia. Foi aí que não preciso te dizer, que virou o jogo. Não preciso te dizer que nunca houve um tempo vago, né? Nunca houve um tempo vago, né? Seria uma... Bom, e eu acabei ficando 2 anos, né? Eu trabalhava todos os dias do ano, eu saía de casa às 6 da manhã e voltava por volta das 2 da manhã. Eu fazia plantão em 13 hospitais. Meu Deus. Né? E meus filhos, até os 2 anos de idade, praticamente não me viram. Né? E, bom, mas passou 2 anos, né? Eu não tinha férias, não tinha fim de semana, não tinha nada, né? Eu cheguei para os grandes donos do meu grupo e disse, olha, pessoal, deu, né? Já criei o que vocês queriam que eu criasse e tal, né? Mas eu não aguento mais, nós vamos ter que achar alguém para... Não, claro, né? Tem esse rapaz aqui que nos mandou uma carta, que está em Nova York, mas quer voltar para a Flórida e tal. Por que tu não entrevista ele? Tá, então tá, manda ele que eu vou entrevistar. Né? Esse rapaz, né, o nome dele é Roberto Tutimo, né? Que acabou virando um dos maiores nomes do autismo na história. Nossa. Ele foi o neurologista que publicou os primeiros estudos sobre a relação epilepsia e autismo no mundo. Né? Ele é uma pessoa realmente excepcional. Né? Bom, e vocês trabalharam juntos, então você que trouxe ele ali para trabalhar. Aí, né, eu entrevistei ele, né, e voltei lá para o grupo, né, estavam todos lá os professores, né? Sim. E aí, Carlos, o que tu achou dele? Eu disse, ele é um cara assim de uma inteligência excepcional, né? Só tem uma coisa meio estranha. Ele disse, o que é? Que só fala de autismo. aí o chefão do grupo diz assim, é muito estranho mesmo, né, Carlos? Porque neurologia pediátrica não tem nada a ver com autismo, né? Eu digo, que eu saiba não. Alguém aqui viu algum autista até agora? Não, Deus, não. Nós só tratamos coisas muito mais sérias. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi 1989. Então, ainda não tinha acontecido aquele boom do autismo. 1989. Né? Bom, e assim, que interessante, né? Muito. Aí eu cheguei e disse assim, olha, né? Mas não se preocupe, né? Em 3 meses, eu tiro isso da cabeça dele e faço ele voltar para a epilepsia, porque ele também tinha feito treinamento em epilepsia. Né? Tá bom, então. A profecia não deu certo. Não deu certo. Foi o contrário. Foi o contrário. O que aconteceu? A gente abriu, né, ele foi para o meu consultório e tal, né? E logo, né? Pessoas de todo o país ligavam para ele, né? Porque queriam vê-lo. Né? Então ligavam para lá, quero marcar uma hora com o Dr. Tutimo. A secretária dizia assim, só daqui a 6 meses. Mas tem esse outro doutor aqui, o doutor Gadia, que pode ver você semana que vem. Bom, então me põe lá com ele, né? E aí você começou a conviver com o autismo. Então foi por osmose que eu aprendi o autismo. Né? Bom, a gente sabe que o autismo não é uma doença. Não. Mas nós sabemos, então nós não estamos diante de uma epidemia, ou seja, esse aumento do número de diagnósticos não é uma epidemia. Mas por que aumenta tanto? Por que é que houve esse aumento ou há esse aumento?
Acho que, Diniz, isso é uma pergunta extremamente importante, né? Porque a gente tem que tentar esclarecer algumas coisas, né? Hoje em dia, né, por questões políticas, né, existe um interesse na mídia social, né, de dizer que o autismo é uma epidemia, que algo aconteceu e aí os nossos filhos e netos estão ficando autistas, né? Um desses algo que aconteceu nos Estados Unidos é que eles foram vacinados e que vacina causa autismo. Então, na realidade, nós temos que proibir vacina em crianças. Não, e também essa coisa Isso que a não foi só vacina nos está Estados Unidos, matando. né? Exatamente. Mas, Bom, viu, realmente, não, Sim. eu recebo, nós aqui no portal, é bom falar sobre isso, porque as pessoas estão nos acompanhando. Eu recebo muitas mensagens por semana de gente mandando coisas para mim, que são fake news, são Sim. notícias falsas, dizendo que a vacina está matando, que olha como é que está morrendo gente. Olha, gente, eu tomei 6 vacinas. sim, Eu não sim, tenho nada. sim. Sim, Entendeu? pelo contrário, Não, né? Tá protegido. aliás, Ainda bem, eu É. tive Covid depois. Aham. E por isso estou aqui. Sim, sim. Entendeu? Então, Sim. Com devo, certeza. sem dúvida nenhuma, a vacina. Seu pai, né, Sim, passou por um problema sim, tremendo. seríssimo. Porque foi logo no começo também. Uhum. Né? Sim, Então, antes da eu vacina. quero reforçar isso. Gente, por favor, É. vacina é uma coisa séria. Não, Né? sem dúvida. Né? E vacina não está matando. Então é bom ninguém, deixar claro, vacina não está gerando autismo, É, isso é né, doutor? importante. Não. Aham. Né? Isso. Apesar de que o equivalente ao ministro de Saúde dos Estados Unidos hoje diz que vacina causa autismo. Inclusive, ele, por muitos anos, Muitas ele foi autoridades ele acreditam. Quem que foi está falando? o equivalente ao ministro da Saúde. Ele É. fala? Sim, o Robert Kennedy. E ele era um negacionista. Ele é um e- negacionista, e não só negacionista, né? Por muitos anos ele foi testemunha de acusação contra companhias que faziam vacinas em casos de crianças autistas, dizendo que foi aquela vacina que causou o autismo Mas deles. qual é a comprovação? Não tem uma conversão, é ele dizer. É ele É ele dizer. dizer. Então, bom, mas, então, por que houve esse aumento? Em primeiro lugar, né, pessoal, como vocês mesmos disseram, Sim. né, epidemia, né, ela se define por incidência. Sim. Né? Incidência é quantos novos casos por ano. Sim. Tem muito poucos estudos sobre incidência de autismo no mundo. Né? Então, na realidade, o que a gente tem estudado bastante é prevalência, ou seja, quantos autistas tem agora, né, comparados com quanto tinha alguns anos atrás. Então, né, o que aconteceu? Né? Até 1994, né, com o surgimento da nova cartilha diagnóstica de transtornos neuropsiquiátricos, né, o DSM-4, até então nós tínhamos o DSM-3, né, que definia autismo como ausência de comunicação e ausência de interação social. Ausência. Sim. Né? Tanto é, né, que naquela época, né, se tu fosse ver um neuropediatra, né, com um filho e ele olhasse para o neuropediatra ia dizer, ele não é autista porque ele olhou para mim. Ele não é autista porque ele disse mãe. Já está fora do autismo. Em 94, com o DSM-4, né, os critérios diagnósticos passaram, então, a déficits, em vez de ausência, a déficits na qualidade da comunicação social comparado com outras crianças, déficit na qualidade da comunicação comparado com outras crianças. Olha como muda, né? Entre ausência e déficit é um abismo imenso, né? Exato. O pulo foi de quanto para quanto? Foi de 1 em 20 mil para 1 em 1.500 em questão de meses. Um mês. É. Um mês. Meses. Nossa, olha que índice. Então, essa explica mais ou menos 40% do aumento da prevalência do autismo, né, que nós temos. Né? Existem outras situações, né? Por exemplo, né? O aumento da informação sobre autismo, né? Depois do surgimento da mídia social e tal, tanto de parte de pessoas, né? Da sociedade em geral, né? Mas até mesmo de parte de profissionais de saúde que talvez não tivessem, né, um entendimento maior. Então, obviamente, a partir do fato de que as pessoas sabem o que é autismo, elas podem olhar para o filho, ou para o neto, ou para o sobrinho e dizer assim, estou preocupada, porque vai ver o médico e tal, Vou investigar. E o diagnóstico eventualmente é feito. Né? Então, isso explica mais ou menos uns outros 20%. Né? Sim. Mas nós temos um outro fator que se chama fator geográfico, né? Que é interessante, que é assim, obviamente, na medida que nós começamos a morar mais perto um dos outros, né, a chance que tu vai ter um vizinho com alguém na família autista aumentou. Então, isso também causou um aumento, talvez 10%. Né? Outra coisa que é pouco discutida e pouco conhecida, né, idade paterna foi responsável por um aumento de 2% na prevalência. As Isso é pessoas real. começaram É real, a isso é ter real. filhos Isso mais é um tarde. fato. Não, isso é um fato. É? Né?
Ter Interessante. hoje em dia, né, Uhum. é comum, né, casamentos mais Tardios. tardios, segundo ou terceiro casamentos, né, ter filhos, né, depois dos 50 anos não é algo que seja extraordinário, né? Sim, não. Né? Então, né, é importante falar sobre isso, né, porque Sim. sempre se falou, né, na idade materna. Sim, é Uhum. Mas verdade. a paterna também, Exatamente. Nunca se falou de idade paterna. Hoje em dia, na realidade, a gente sabe Olha que a só. idade Se paterna. fala sobre isso. Exatamente. Que Então, incrível. isso Olha aí que explica. interessante, hein? pois Né? são coisas que eu não fazia ideia. Inclusive tem uma dúvida relacionada a isso. É genético? É a genética. O transtorno do espectro do autismo é altamente genético. Né? Uhum. Mais ou menos 90% dos indivíduos no transtorno tem esse transtorno de causa genética. Uhum. Né? Pai e mãe, Ou- Isso é interessante também. Né? Aham, Sim, pois Porque, é. né, então, né, dentre esses 90%, né, 80% não só é genético, como é hereditário. Ou seja, veio dos pais, ou de Sim. um dos pais ou dos dois pais. Né? Mas necessariamente o pai tem? Aí Isso eu pulo do gato. Vamos ver. Essa pergunta tua é muito, muito importante. Né? Então, eu ouço todo, né, quando eu chego nessa parte, né, durante a primeira consulta, né, Uhum. o que eu mais escuto é assim: eu não sou autista, meu marido não é autista, como é que nós podemos ter transmitido isso? Né? Uhum. Então, nós usamos, né, uma analogia, né, que eu acho que é de fácil compreensão, né, que é a analogia do copo de gelo com copo de água com cubos de gelo. Então, vamos dizer assim, né, essa mãe tem um copo de água com um cubo de gelo. O que acontece? Nada. Esse pai tem um copo de água com 2 cubos de gelo. O que acontece? Nada. O filho ou a filha deles tem um copo de água com 3 cubos 3 de cubos gelo. de gelo. O que acontece? Água derrama. Água derrama é o autismo. Entendi. Né? Então, né, nós todos entendemos, né, que nós não somos cópias perfeitas. Né? Todos nós temos, né, variações, né, mas na maioria não clinicamente significativas, né, da cópia genômica dos nossos pais. Né? Então, é isso que ocorre. Ó, a minha tia não gostava de falar com ninguém. O meu primo era meio um ermitão. O meu sobrinho demorou muito para falar. A minha sobrinha tem toque. Tudo isso, né, são pequenos cubos de gelo. Todos nós temos São pequenos cubos de gelo. transtornos. Aham. Quando esses cubos de gelo se juntam, pum, Autismo. autismo. Uhum. Né? Entendi. Então, Interessante, né, Muito isso. interessante. Olha só, eu tenho toque, incrível. Então, né, isso ajuda muito, acho que, a entender, né? Sim. E por isso que é tão importante hoje em dia a avaliação genética, né, das crianças no espectro, né? Não só para entender melhor onde é que eles estão, né? Mas também do ponto de vista de aconselhamento familiar, né? Sim. Se os pais querem ter outros filhos, se já têm filhos em idade de casamento, de ter filhos, né? A gente pode tentar dar uma ideia de qual seria o risco, né, para essas pessoas de terem filhos ou Ou filhas seja, dentro do é espectro. bom avaliar. Eu acho que essa é uma opinião compensa. pessoal minha. Né? Eu acho que é importante, né? Porque pode ajudar em muitas questões. E no futuro, a médio prazo, né, se Deus quiser, né, nós vamos encontrar medicações, substâncias, né, que vão ligar ou desligar genes. Se nós sabemos que naquela criança o autismo foi causado pelo gene X, e agora nós descobrimos uma medicação que desliga o gene X, ou liga o gene X, tá bom. Isso está perto, doutor? Isso Está já muito- está sendo Está muito perto. Tanto é que, né, ó, testado, não sei. um dos maiores, né, nomes disso, né, no mundo, né, é um brasileiro. Ah, é? O nome dele é Alisson Motri. Né? Alisson Ele é um Motri. biólogo, chefe do Centro de Pesquisa de Autismo na Universidade da Califórnia em San Diego. Né? Ele é um guri. Ele surfa, você imagina. É um guri. Né? É um bom vivan. Brilhante, né? Brilhante. Né? E ele, por exemplo, numa síndrome que chama síndrome de Rett, né, que é uma síndrome muito severa, que acontece em meninas e que está altamente associado com autismo, né, ele foi um dos centros, né, que descobriu uma substância, né, que chama trofinetide, né, que agora liga o gene e faz com que se produza essa proteína cuja ausência causa a síndrome de Rett. Meu Deus. Isso Olha que maravilha, hein? mudou a história da síndrome de Rett certeza. no mundo. Maravilha. Né? E agora, há pouco tempo, ele encontrou uma outra substância para uma outra síndrome, que se chama de Pitt-Hopkins. Né? Então, isso vai acontecer. Né?
Agora, claro, né, pessoal, por que para os estudos do síndrome de Rett levaram 12 anos, né? Por que foi aprovado? Porque tem centenas de milhares de crianças com síndrome de Rett nos Estados Unidos, né? As organizações de famílias levantaram 40 milhões de dólares para dar suporte para essas pesquisas, né? As companhias farmacêuticas, pô, agora que nós descobrimos isso, tem pelo menos 100 mil pessoas que vão usar essa medicação. Ela custa 7 mil dólares por mês. Então, vocês imaginam, né, quanto que eles vão ganhar. Quanto vai né? faturar, né? Agora, tem aquela outra síndrome, né? Síndromes raras, né? Tem muitas, Sim. né? Quantas pessoas existem no mundo com essa síndrome? 120. E quantas delas são autistas? 80. Nós não vamos gastar 20 milhões de dólares para achar uma cura para uma coisa que vai pegar 80. Isso não vai acontecer. Então, nós vamos, né? Além do que, né? Desses autismos genéticos, né? 90% deles são multigênicos, ou seja, não é só uma pedrinha de gelo. São várias pedrinhas de gelo que se juntaram para derramar a água. Né? Então, encontrar substâncias ou medicações que vão normalizar o funcionamento de 3 pedrinhas de gelo, 3 genes, é muito, muito, muito mais difícil do que encontrar primeiro aquelas que é um. Então, todas as síndromes que são uma pedrinha de gelo vão ser estudadas antes das outras. E, doutor, o senhor está falando dessa questão das síndromes. Esses dias a gente conversou com a professora Ana Cafa e a gente perguntou até isso para ela dos graus, né, de autismo. Então, existe isso mesmo de grau? Porque a gente, né, ouve falar isso, ou se na realidade né, a criança, né, a pessoa que é autista, né, que é autista, ela na verdade pode ser acometida por alguma síndrome também, alguma outra síndrome. Não, muito importante a tua pergunta, né? É assim, ó, né? Existem síndromes genéticas, né? Muitas, né? Que, entre outras coisas, aquelas crianças que têm essa síndrome genética vão manifestar transtorno do espectro do autismo. Então, não é necessariamente que essa síndrome só manifesta como transtorno do espectro do autismo. Em geral, elas manifestam com epilepsia severa, atraso geral do desenvolvimento, problemas musculares, etc., né? Déficit intelectual, algumas vezes, né? Mas também autismo. Né? Então, né? Isso é a questão genética. Né? Sim. Mas a questão genética, né? Ela, na realidade, a gente está falando da etiologia do autismo. Então, o autismo é uma síndrome caracterizada por certos comportamentos. Né? Ela pode ser causada pela síndrome de Rett, pela síndrome de esclerose tuberosa, pela síndrome de Pitt-Hopkins, por uma série de síndromes. Né? Ou ela pode ser causada por anormalidades genéticas que nós ainda nem reconhecemos e nem estudamos. Né? Então, isso é uma coisa. Né? A outra coisa, né, é a questão dos níveis. Né? Então, né, até 2013, né, com o lançamento do DSM-5, né, se usava muito, né, autismo leve, moderado e severo. Né? A partir de 2013, né, surgiu a nomenclatura de níveis, né? Níveis de intervenção 1, de 2 e 3. Né? Poderiam ser, né, mais ou menos comparáveis a leve, moderado e severo. Né? Mas, na realidade, né, a grande ideia desses níveis, né, não é dizer para aquela família, certamente não é dizer para aquela família na primeira consulta, né, o teu filho ou tua filha é nível X. Né, isso é muito perigoso. Né? Na realidade, isso, né, é para, de uma certa maneira, né, avisar, né, principalmente nos Estados Unidos, né, as companhias de seguro e outras maneiras de intervenção, né, se aquela criança tem nível 1 e vai precisar de alguma terapia, se ela tem nível 2 vai precisar de muita terapia, ou se ela tem nível 3 vai precisar de muitíssima terapia. Né? Então, na realidade, a ideia dos níveis foi não para dizer quão severo é, mas realmente para dizer para as pessoas, né, essa criança vai precisar de muita coisa. Não é pouquinha coisa que vai resolver o nosso problema. Né? Então, foi aí que foi a causa dos níveis. Entendi. Doutor, o desenvolvimento hoje, a partir, claro, do conhecimento, o que a gente tem de mais atual em relação ao autismo?
tem algumas coisas, né? Como eu já falei do Alisson, né? Das pesquisas Sim. que ele está fazendo, né? Sim, isso é Né? fantástico. Né? Agora, né? Na minha opinião, né? Tem algo que surgiu, já está sendo pesquisado há 12 anos, né? Mas que foi aprovado para uso em setembro de 2023, né? Que é uma tecnologia, vamos dizer assim, né? Que foi criada por outro brasileiro, né? Que é o Dr. Amy Klein, né? Que é talvez hoje em dia o maior nome de autismo no mundo, né? Ele é o diretor do maior centro de autismo do mundo, que é o centro Marco Center em Atlanta. Mais de 20 anos ele estuda, né, a relação do rastreamento ocular, ou seja, para onde aquelas crianças olham e fixam o olhar, na possibilidade de utilizar isso para diagnóstico, para Ainda entender autismo. nenezinho. Então já vou chegar lá. Né? Então, o que aconteceu? Né? Depois desses 20 anos de estudos, né, ele conseguiu, né, elaborar um programa de computador, né, tão sofisticado, né, que ele permite fazer o diagnóstico de autismo em crianças entre 16 e 30 meses de idade. Né? Então, eu sublinho diagnóstico, né, porque rastreamento ocular, né, em muitas universidades, muitas pesquisas, inclusive aqui no Brasil, né, tem sido utilizado para screening. Né? Isso aqui sugere, quem sabe, isso ou aquele outro. Não é o caso dessa tecnologia, chama Early Point, né, que ele criou. Né? O Early Point foi aprovado pelo FDA, né, para diagnóstico de crianças autistas. Né? 16 a 30 meses, agora até o final de 2026 vai ser de 16 meses a 8, 9 anos de idade, né? E logo depois ele vai ser aprovado para segmento de resposta a tratamento. Isso vai mudar a história de autismo no mundo, né? Porque, para vocês terem uma ideia, né, pessoal, hoje nos Estados Unidos, né, para conseguir uma consulta com um neuropediatra, né, leva 1 ano e meio, na média dos Estados Unidos inteiro. Né? Então, se um pediatra vê uma criança com 18 meses e vê sinais de risco de autismo, que a gente chama de red flags, né? Ele vai referir para um especialista, seja um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um pediatra de desenvolvimento, etc. Né? Quando é que esse especialista vai ver aquela criança? Quando ele tiver 3 anos de idade. Né? Aí o especialista vai pedir avaliações psicológicas. Isso vai levar pelo menos mais 6 meses e custar pelo menos $2 a 3 mil. Depois que isso, então nós já estamos falando de 3 anos e meio de idade. Depois disso, nós vamos tentar conseguir aprovação das terapias por companhias de seguros, etc, etc. Isso vai levar pelo menos um outro 6 meses, se não mais. Então, o que nós temos hoje na média nos Estados Unidos? Crianças com suspeita de autismo aos 18 meses que vão começar algum tipo de terapia entre 4 e 5 anos de idade. Na média dos Estados Unidos. Né? Então, vocês imaginam em outros países do mundo, né, em que situação nós estamos. Né? O Early Point, né, ele foi criado, né, a ideia do AMI era exatamente de fazer o pulo. Né? Então, né, em algum momento se pensou que todo o consultório de pediatra nos Estados Unidos teria um laptop, que é o Early Point, e todas as crianças que fossem ser avaliadas, né, aos 18 meses, para ver como estão no seu desenvolvimento, fariam o Early Point. Né? Isso agora está mais complicado devido a questões políticas, etc. Né? Bom, mas de qualquer maneira, né? Vamos dizer que isso ocorre. Né? E ocorre, inclusive eu utilizo o Early Point. Né? Mas a ideia é essa. Né? O pediatra suspeita, faz o Early Point, né? 18 meses de idade. Ele não precisa mais passar pelo neuropediatra, ele não precisa mais fazer outras avaliações psicológicas, ele vai para o lado dos 18 meses de diagnóstico para tratamento. Isso se imagina, né, que vai diminuir a fila de espera nos Estados Unidos para crianças autistas em pelo menos 1/3. Né? Então, nós estamos falando de centenas de milhares de crianças na fila há anos. Né? E isso vai mudar a história do autismo no mundo. Né? Então, vocês imaginam, né, a significância desse trabalho do AMI, né, que, por sinal, é paranaense, né, nasceu em Curitiba. Né? Então, na minha opinião, esse é um marco na história do autismo, né? E acho que vai trazer consequências benéficas muito, muito importantes. Já está trazendo, vai trazer mais à medida que as tecnologias se espalhem. Bom, e são situações dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não se usa esse software ainda, Não, né?
Não se usa e eu diria para vocês que vai demorar muito tempo. Né? Não é uma coisa para já. Porque a companhia que agora comercializa, né, esse equipamento, né, eles não têm absolutamente nenhum interesse que esse equipamento seja vendido fora dos Estados Unidos, né? Porque eles imaginam, né, que deve ter um mercado, né, de centenas de milhares nos Estados Unidos. Lá. né? Não precisa fazer E essa eles expansão, né? Exatamente. Por E uma até- questão financeira, inclusive, Exatamente. econômica. Então, até fevereiro do ano passado, né, Sim. eles fabricavam em torno de 25 aparelhos por mês. Né? Então, né, Pouco. nas reuniões que a gente tinha, eles diziam assim, porque logo, né, obviamente, né, eu me reuni com eles e disse, eu tenho interesse em levar isso para o Brasil. Sim. Né? Eles viram na minha cara. Que Nós coisa, né? temos um mercado de Meu 200 Deus. mil, né? É. E nós vamos vender para o Brasil. Meu. Primeiro que a gente não confia na lei de direito, né? Como é que se Direitos chama? autorais. Ah, Isso. tá. Patente, De né? patente, Ele né? tem a Nós patente. não confiamos na validade da lei É. de patentes no Brasil. Sim. Nós não acreditamos na seriedade judicial do Brasil nessas situações, né? E, além disso, nós temos medo que alguém chegue lá e hackeie o equipamento, né? E aí faz ser Isso não é de produzido. duvidar, e não é nenhuma questão do Brasil, é de qualquer país, Não, né? claro. Vamos ser Não, sinceros. exatamente. Né? Para não colocar. Sim. Mas eu queria Nós dizer estamos assim, nisso. Né? você já veio aqui em Maringá e veio justamente como padrinho do IMA, que é o Instituto Maringaense de Autismo, Isso. presidido pela Michele Capdebosque, Uhum. e que tem um apoio muito grande de muitas pessoas da cidade, inclusive alguns pais. Uhum. Do Giba. E é uma belíssima instituição. Bem, Maringá tem uma série de movimentos, principalmente aí liderados pelo IMA, e também pelo setor público que vem olhando para o autismo de uma forma cada vez mais cuidadosa e também comprometida, né? Uhum. Temos algumas novidades interessantes acontecendo aí, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre elas, porque, Vamos. na verdade, no dia 4 haverá sua participação na Jornada Pedagógica de Maringá, uma jornada pedagógica muito bem planejada, onde 7.000 servidores, todos da rede municipal de educação de Maringá, estarão participando lá. E a sua companhia também, né, ao lado da Ana Cafa, que nós já entrevistamos aqui, uma pessoa extraordinária, no lado da educação, né, o lado educacional, uma escritora, criou lá o Dinotel, que é uma coisa linda, bonita, nós falamos Nossa, aqui. eu fiquei encantada com aquele emocionante, material né? também. Hoje você viu Conheci o pessoalmente Dinotel, o né? Dinotel. Porque É um amor. Né? é uma maravilha. É uma graça. Então, e também fomos participar dessa oficina de arte aplicada ao autismo, Autismo sem né, máscara. que a Grazi, faz. sua esposa, dirige, é uma coisa linda, emocionante, que a gente viu como que a arte produz efeito, né, na questão do contato ali com a mãe, com a criança, enfim. Mas nós temos, então, e também a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que vem aí, que é Ela é uma um craque, grande né, nome também aqui da no- psiquiatria e que tem também abordado essa questão. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre essas Sim. novidades, né, Liz? Sim, com certeza. Porque vamos vamos agora. Eu tô feliz que está acontecendo aqui Não, em Maringá. vamos fazer que nem uma nave espacial, né? Vamos Baixar passar 35 mil quilômetros por hora, porque não adianta a gente ficar Sim. no que tem, né? Vamos eu falar só da tenho nossa cidade. um comentário para Eu fazer quero, nessa situação eu toda. quero. A gente começou aí falando, né, essa rixa de Porto Alegre e Maringá. Olha só, tudo isso, todas essas novidades, Dinotel, evento, tudo isso acontecendo aqui em Maringá, né? É Que verdade. privilégio nosso, não é verdade, mesmo? É verdade, é verdade. Tomara que logo outras cidades Com também certeza, possam ver a essas verdade iniciativas, né? É verdade que é uma iniciativa que tinha que ser difundida, né? Eu acho, né, que esse, né, eu chamaria de sistema, né, que foi criado, né, pela Lina Book, né, especificamente em relação ao transtorno, né, tanto de orientação para famílias, né, como de orientação para professores, escolas, né, e obviamente orientação também para outros alunos não autistas, né, Sim, na rede. isso que eu acho que é Sim. importante, né? Exatamente. Para que ele Uma entenda. socialização, né? Porque às vezes tem o coleguinha lá na sala de aula
Teoricamente, se a gente for abordar só a situação, criando o problema, né? Sim. Porque não sabe direito o que que é. Agora, a partir do momento que sabe o que é, o próprio coleguinha pode ser motivado a ter um comportamento diferente, né? Exatamente. Agora, aí o professor também tem que estar orientado, né? Sim, Não, claramente. Então, eu acho que isso, né, é uma iniciativa extremamente importante, né? Ainda mais considerando os números, né, que está atingindo de profissionais de educação, né? Então, eu acho que isso aí realmente, né, vai ter um impacto, né? E acho que certamente a gente gostaria que isso se expandisse, né, para outras cidades, né, outros estados, né, etc. Acho essa É uma iniciativa das raras fantástica. políticas públicas que nós temos no Brasil, se não talvez Sim. quase que pioneira, né? Tem poucas, né, Poucas, políticas né? públicas, né? Sim. Né? Agora, claro, né, pessoal, né, eu tenho ouvido alguns comentários, né, a respeito de que os recursos que foram aplicados para isso, né, talvez pudessem ser melhor aplicados na questão de saúde, né, da população de transtorno de espectro do autismo. Bom, sim, claro, né? Agora, né, tanto aqui como nos Estados Unidos e em alguns países, né, existe, né, os recursos alocados à educação e totalmente separados deles os recursos alocados à saúde, né, que é um grande erro, né? Acho que na Inglaterra agora está se tentando juntar esses recursos, mas de qualquer maneira, tá? Então, não é pelo fato de que não se alocou esses recursos em atividades diagnósticas de tratamento, né, que isso tira a significância desse nível de conhecimento atingir um número tão grande de profissionais de saúde, né? Porque, né, às vezes a gente escuta muito, né, pessoal, de reclamação sobre os professores, sobre a escola, né, etc., né? Não parecem estar interessadas, não ligam, não se preocupam, em vez de ajudar, piora, né? Eu vou dizer assim para vocês, né? Eu acho que o professor no Brasil, né, é um herói. Total. Né? Então, Sim. né, quer dizer, né, se eu ganhasse o que eles ganham e tivesse que dar aula numa escola, muitas delas espalhadas pelo Brasil, que nem telhado tem, né? Não estou nem falando de ventilador, não tem telhado, não tem comida, né, merenda, né? Então, eles são heróis, né? E a minha experiência com professores tem sido sempre de interesse em aprender, interesse, um esforço, ou seja, eles tiram tempo das folgas para irem nessas reuniões, nesses simpósios, aprender, né? Então, eu acho que o professor deve ser reconhecido, né, como um profissional de extrema importância, né, e que realmente precisa ser qualificado e reconhecido, né? No meu entendimento, né, o problema não é o profissional, não é o professor. O problema são que as políticas públicas de saúde, de educação a nível nacional, né, ainda utilizam certos entendimentos, né, particularmente a respeito do autismo, que é a minha área, né, que já não são aceitos em lugar nenhum do mundo. Né, visões totalmente contrárias do que a gente sabe da ciência hoje em dia, né, e que, de uma maneira ainda mais importante, eu diria, né, criou uma visão, né, de que inclusão escolar é botar uma criança autista numa classe com outras crianças e aí, magicamente, ela vai aprender a ser social porque está numa classe com outras crianças. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Já foi provado que isso não acontece. Claro. Né? Então, inclusão social, isso eu chamaria de exclusão social. Né? Exclusão escolar. Né? Inclusão escolar é, né, crianças em classes regulares com outras crianças, né, tendo sido avaliadas, tendo um programa, né, educacional individualizado para eles, né, que entenda que existem diferentes níveis de capacidade, de entendimento, de interação, até de comunicação, né, e que, né, tu não pode pedir que uma criança entre numa classe de aula em que os coleguinhas estão aprendendo álgebra, né, quando ele não sabe quanto é que é 1 mais 1,
Né? Ah, mas ele vai aprender estando lá. Isso não vai acontecer, a gente já sabe que isso não vai acontecer. Ah, mas ele vai virar social. Não vai virar social porque as outras crianças vão tentar 1, 2 vezes. Se ele não responder, elas vão embora brincar e nunca mais vão olhar para a cara dessa criança. Né? Então, isso é de fundamental importância, né, que a gente entenda que, enquanto isso não mudar radicalmente, né, nós vamos ter que dar muita importância, né, e trabalhar muito com iniciativas a nível municipal, né, que é onde eu acho que, pela presença e pelo fato de estar tão perto da população, né, a população por si mesma, né, as organizações, né, de pessoas dentro do espectro, né, forçam, né, a nível pessoal, né, modificações, né, e dedicação de recursos, né, de uma maneira que é muito mais possível de ocorrer do que se a gente for pensar, nós vamos lá em Brasília e vamos fazer uma caravana, vamos levar 100 mães e vamos pedir que mude. Isso não vai acontecer. Isso não tem Com como certeza. acontecer, Exatamente. porque nós temos 5.550 municípios, Exatamente. né, com realidades completamente diferentes umas das outras, Sim. e nesse aspecto aí, os municípios mais desenvolvidos do Brasil, entre os quais está Maringá, que é muito bom que tome essa iniciativa, inclusive praticamente pioneira, ou uma das primeiras no país, onde o que eu vejo de importante, queria a sua opinião, é que nós teremos, então, material para as crianças, com o devido preparo anterior e material para os professores, passar isso para os pais, que vai ser um dos desafios, né? E depois para a comunidade. Então, as pessoas vão começar a entender, claro, primeiro ali a família, né? Junto com a escola, as crianças também vão entender um pouquinho mais o que é aquela figura diferente, né? E vão talvez ser estimuladas a dar mais carinho, a entender, e depois a comunidade. Por exemplo, você vai no supermercado, vê uma situação, poxa, isso aí deve ser algum problema, não é manha da criança, não é falta de educação que o pai está dando, né? É diferente. Acho que isso é muito importante. Né? Acho extremamente importante. Né? Acho que né, educação e informação a todos os níveis, né, é uma prioridade. Né? Porque quem passa a maior parte do tempo com as crianças é quem? O professor. Né? Ele não quer ajudar essa criança? Não, ele quer. Ele talvez não saiba. Não tem condições, como, né? Sim. Né? Ou, de repente, as diretrizes que vêm não facilitem que ele intervenha. Né? Então, isso é extremamente importante. Né? E segundo, né, que a família, né, os pais, mas a família como um todo, né, eles precisam ser participantes diretos das intervenções. Né? Para eles serem participantes diretos das intervenções, eles têm que entender por que aquilo está sendo feito dessa maneira e como eu posso fazer também. Né? Porque acho que está muito claro, tem mais do que suficiente dados sobre isso no mundo, na pesquisa, né? De que mesmo uma criança que esteja recebendo terapias, intervenções de excelência, né? Com uma intensidade muito grande, 30, 40 horas por semana, né? Se os pais não estão envolvidos, né? e participam disso, né? A gente precisa só de 1 hora por semana para desmoronar todo aquele trabalho que foi feito naquelas 30, 40 horas de semana de terapia. Que coisa, Né? hein? É muito mais fácil tu voltar a como era do que Retroceder, agora do que aplicar avançar. como deve ser. Olha só, né? incrível. Então, acho que isso também é de fundamental importância. Essa questão da família, né? Nossa, sim, Não, tem eu que andar acho junto, que até caminhar tudo. junto, né? Eu tenho acompanhado a ideia que está sendo colocada para Maringá, aplaudo, espero que dê certo. Os desafios são muitos, né, doutor? Sim. Mas é uma semente. Sim. Não, eu acho que isso é acho que é de interesse geral, né? E acho que, né, eu costumo dizer, já digo isso, né, sei lá, 20 anos, né? Nada de bom que ocorreu na história do autismo no mundo, né, ocorreu a não ser pela união e organização das famílias e dos pais. Né? Nós, médicos, né, alguns de nós estamos lá na frente da linha de batalha, né? Nós não fomos lá porque nós achávamos que era uma grande ideia. Nós fomos lá porque nós fomos empurrados por essas famílias a assumir responsabilidades maiores do que simplesmente tratar uma criança por vez.
né? E isso se aplica a tudo, certamente se aplica a políticos, né? Um político está lá porque ele é bonzinho, está lá porque essas famílias se organizaram de tal maneira, né, que elas estão realmente causando uma pressão para conseguir aquilo que é importante, né? Então, de novo, né, acho que isso é de extrema importância, que Maringá, né, Jacuíma, né, naquela época, né, já se colocava, né, à frente, né, da enorme maioria das cidades do Brasil, né, e acho que agora com essa nova, né, iniciativa, né, vai também agora começar a ver não somente, vamos dizer assim, a parte de saúde, né, a terapêutica, né, mas também a parte educacional, né? Acho que isso E só vale da a pena gente estar aqui, aplaudir. doutor, né, no meio de comunicação, falando sobre esse assunto, eu acho que também já é um começo, né? Chamar atenção, porque, né, aqui no podcast a gente pode, né, falar para o Brasil inteiro, então, e divulgar esse trabalho, né? Ou seja, é um trabalho que hoje está sendo realizado, né, aqui em Maringá, né, né, para os professores do município, né? Mas a gente está aqui falando e divulgando esse assunto, né, quebrando certos tabus, eu acho que já é um começo, né, para que haja, né, para que acenda esses alertas, né? Não, acho que com certeza, né? Acho que isso é muito importante, né? E acho que isso vai repercutir, né, de uma maneira muito positiva, se Deus quiser, né? Sim, Expandindo esse tipo de se iniciativa. espera apoio de fato dos meios de É. comunicação, eu creio divulgar, que isso né? virá, É. porque essas experiências têm realmente que ecoar, né? Sim. Porque tem que avançar. E o fato da gente estar aqui conversando sobre autismo, Sim. né, ele é transformador. Sim. Né? No final dos anos 90, né, eu não conseguiria sentar numa Não tinha rádio, ou numa interesse, né? televisão, Em lugar ou nenhum. num jornal, para falar sobre autismo. Eles iriam rir na minha cara. Hoje já é difícil, né? Hoje, imagina, a gente fez a cobertura de um evento lindo, né? Como é que é? Máscara, Autismo Sem Máscaras, Autismo né? Sem Que é um Máscara. trabalho lindo, de uma terapia maravilhosa, né? Relacionada à arte, tem essa questão da conexão, né? Entre mãe e filho, né? Pai e filho. E era o único meio de comunicação, né? Fazendo a cobertura. Então, Sim. hoje é difícil, eu imagino, né? Há décadas atrás, como o senhor falou. Ó, né, Tinha que desbravar. eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas eu acho Não, importante nós lidar estamos com isso. encaminhando para o final, mas o Encaminhando pro assunto final. é tão relevante É, que eu queria continuar. Eu acho que, né, eu vou dar de novo, né, o nosso exemplo pessoal, né, nos Estados Unidos, né, na final dos anos, metade dos anos 90, né, um dos filhos do Damarino, que é um dos maiores jogadores de futebol americano da história, né, que era o maior ídolo desportivo da Flórida, né, foi diagnosticado com autismo, né, né, e começou a receber intervenções, né, e depois de um certo tempo, nós, obviamente não sou eu, né, nós, o grupo, a equipe, né, e começou a receber intervenções, né, e depois de um certo tempo, né, a mãe, a esposa do Damarino, a Claire, não preciso dizer para vocês, né, que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? Então, Tem gente que fala que é do lado. Às vezes é da frente. Eu acho que atrás porque ela tem que ir empurrando. Tem que ir empurrando. Boa. Então, né, a Claire, numa visita, né, numa consulta, né, chegou e disse assim, pois é, né, doutora, eu fico pensando, né, como é que as pessoas normais conseguem tratamento para os seus filhos? Né? Porque nós, né, eu passo o dia inteiro dirigindo daqui para lá, de lá para cá, para conseguir as terapias para o meu filho, né? Claro, né? Obviamente eles tinham, né, 10 motoristas, 20 babás, né? Então a vida deles não era uma vida de pessoas normais. Sim. Né? Entendi. E aí, né, eu disse, realmente, né, Claire, as pessoas normais, elas sofrem muito, é extremamente difícil que isso aconteça. Né? O que aconteceu? O Damarino doou $3 milhões para se construir o centro, dos quais eu fui um dos fundadores, né, o Damarino Center, em Weston, né, no sul da Flórida. Né? Esse centro bom, ele foi aberto, fundado em 1998. Né? Naquela época ele era certamente um dos maiores centros de autismo do país. Bom, o que o Damarino fez? Né? Em 98, a final do Super Bowl, né, que é a programação de TV, né,
mais cara do mundo em termos Sim. de propaganda. Naquela Maior época, audiência, né? exatamente. Exato. Naquela época custava apenas $1 milhão por minuto. Hoje eu acho que deve estar 5, Nossa. 6 milhões por 30 segundos. Bom, $1 milhão por minuto. O que o Damarino fez? Né? Ele comprou 1 minuto de propaganda no Super Bowl, né? Que é em cadeia nacional. Né? Mundial hoje. Hoje, mas naquela época era Sim, mais sim. nacional. Né? E sentou, né, na frente das câmeras com os seus filhos e a sua esposa, né? E disse assim: eu sou o Damarino, esse aqui é o meu filho, ele é autista. Pessoal, depois disso, em questão de 1, 2 semanas, todos os jornais e todas as revistas semanais dos Estados Unidos estampavam autismo. Repercutiu Olha o Olha só, assunto. que lindo. Tá vendo? E O poder da aí, comunicação, né, né? o que aconteceu? Né? Algum número razoável de pessoas ainda escondia o diagnóstico de autismo dos seus filhos. Né? Mas o que aconteceu? Pô, se o Damarino, que é ele cara. é muito mais que o Neymar, vamos dizer, né? Mas vamos dizer que fosse o Neymar, que é o Neymar nosso lá, né? Ele tem coragem de chegar aí na TV e dizer se meu filho é autismo, então eu também posso dizer, então eu também posso procurar. Né? Isso mudou a história do autismo nos Estados Unidos. Doutor, no né? Brasil, aqui nós temos um exemplo do Mion, Do né? Mion, exatamente. Que tem, aliás, seu cliente e... Eu acho assim, né? O Marcos e a Suzana, né, Sim, estão fazendo no Brasil o papel que o Damarino fez nos Estados Unidos. exato. Né? O Sim. fato deles, né, botarem a cara, né, e não terem medo de falar, e não Isso. terem medo de mostrar o Romeu, né, o Romeu. filho deles, né? Isso também, né, eu não gosto muito da palavra empoderar, mas isso empodera milhares e milhares de famílias brasileiras, né? Apoia, né? Exatamente. Com né? certeza. Dá voz a Dá elas. voz, Ou seja, eu não exatamente. preciso me calar, eu posso falar. Eu Exatamente. não tem problema, eu posso procurar ajuda, eu posso falar. Exatamente. É muito bom. importante. É muito né? importante, né? Além de todas, né, as ações que eles tomaram, né, com a carteira de identificação do autismo, etc., né? Eu acho que isso é de extrema importância. Né? Porque, infelizmente, né, pessoal, como eu estou nisso já há 30 anos, né, eu conheço algumas pessoas no Brasil, né, que são extremamente famosas, né, ou que são extremamente bem colocadas dentro do mundo político, né, que escondem o diagnóstico dos filhos e dos netos. Nossa, olha Né? que diria. Que coisa, É, né? Pois né? Imagina se essas pessoas também fossem a público e dizer, olha, Ajudava assim, mais. exatamente. Com ajudaria muito certeza. mais. Então, o que o Marcos e a Suzana estão fazendo É um é exemplo. fantástico. Né? Infelizmente, né, eles ainda recebem muita hate mail. Né? Nossa. Porque tu fala isso porque tu tem dinheiro. Tu fala isso porque tu nunca sofreu, né, o que eu passo na vida para trabalhar. Tu fala isso porque teu filho não é tão severo quanto o meu. Né? Porque, na realidade, né, pessoal, isso é de uma pequeneza Nossa, enorme. Né? total. Total. Né? Ele podia Total. muito bem ter ficado satisfeito assim, vou tratar meu É filho um ser e o humano. resto que se Não, vire. é um ser humano realmente notável. Realmente especial. Porque Então, eu vejo o comportamento dele, e o que ele fala do filho, como ele mostra o filho, inclusive abraçando, mostrando. É por carinho realmente, não é por nada mais. Não, exatamente. Exatamente. Então eu tenho assim, vejo muita sinceridade, muita legitimidade nesse belíssimo trabalho que ele faz e que também a esposa participa, né? Inclusive fazem parte aqui no Brasil do movimento Autismo Sem Máscara, né? Sim. Tem até um livro Sim, a maravilhoso. Suzane. A Suzana é a embaixadora do Isso. nosso do Autismo Sem Máscara projeto. no Brasil. Né? Eles fazem muitas coisas que nem são publicadas, divulgadas, né? Sim. Porque eles não têm interesse em divulgar o que eles estão fazendo de bom. Né? Então, acho que realmente eu comparo o Marcos com o Damarino. Na hora que você falou, já a lembrei Suzana, na hora. A Suzana com a Claire. Né? Isso. Com certeza. Então, acho que isso vale a pena sempre ser lembrado. Né? E, de novo, né? Para concluir, né? Sim. Nada de bom que aconteceu na história do autismo no mundo aconteceu sem que isso fosse, que isso começasse, fosse impulsionado pelas organizações de pais e familiares. Nada, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum do mundo. Né? Então, a importância de que todos nós, né, nos unamos, né, que todos nós tenhamos uma atuação mais ampla, né,
né? E para que a gente possa realmente conseguir que as coisas, né, como essa que está acontecendo aqui em Maringá, que isso se torne Unificado. comum e deve se tornar uma exceção. Será que essa é uma das primeiras, ou talvez a primeira, que não vem lá dos pais, vem do poder público? É algo para pensar. Que bom, né? Pois é. Porque a gente não sabe exatamente como foi, mas eu Qual foi a imagino que iniciativa, tem né? aí uma vontade de acertar realmente. Porque aqui, ó, nós temos 2.000 alunos autistas na rede. Uhum. Desses 2.300 são severos, esses números do ano passado, ou seja, esse ano pode ter aí um aumento. Eu fico imaginando um aluno dentro de uma sala sem o devido preparo, o impacto disso, né? O impacto. Sim. A partir do momento realmente que você começa a fazer um trabalho com relação a isso, você muda de fato a sala de aula e tem condição de mudar a família, A mudar a realidade da comunidade. Então, é algo que eu espero Sim. do fundo do meu coração, que dê muito certo, Todos nós, né? né? E que Já tá dando. amanhã Todos a gente nós. possa falar, ó, teve uma iniciativa que veio de um Exatamente. poder público, Exatamente. uma política pública que Uhum. deu certo numa pequena cidade do interior do Paraná. Não Mas pequena, que é muito terceira maior. bonita. É, muito a, boa mai- de a viver. mais bonita. Isso mesmo. Não chega a ser melhor porque tem Porto Alegre, mas né? Não, eu acho que sim, com certeza, né? É. Mas, né, de novo, né, eu queria dar a minha visão, né, Sim. de longe, né? Não tão Aham. longe, porque eu acompanho bastante a questão do autismo no Brasil. Né? Mas, Você é um pouquinho maringaense, Carlos. Hã? Você é um pouquinho Sou, maringaense. não, claro, imagina, né? Eu estou aqui envolvido com Maringá já há tantos anos, com pessoas muito especiais, né? Sim. E hoje tive o prazer de conhecer ainda pessoas tão Obrigado. especiais quanto, né? Obrigada. E então, né, eu queria deixar isso como um exemplo, né? A maior organização de autismo do mundo, né, se chama Autism Speaks, né, que é uma organização enorme, né, nos Estados Unidos, não governamental, criada por famílias, né? Autism Speaks tem centenas e centenas de milhares de pessoas, né, que participam dela, né? Todos os anos de eleição, né, a Autism Speaks manda uma lista na sua rede dizendo: no estado tal, votaremos em fulano. Para senador, votaremos em ciclano. Para isso, votaremos neles. Por quê? Porque eles assinaram conosco termos de comprometimento de que tais ações e leis serão criadas. Olha, é uma Muito bom. exigência, né? Exatamente. Aham. Então, vocês Muito bom. imaginam, né, o que representa o estado da Flórida, né, 100 mil votos. Muito, Isso decide uma eleição. claro. Com Né? certeza. Então, esse é um exemplo que, claro, nós temos que elogiar, né, qualquer participação, iniciativa, né, do poder público, né, mas eu deixo também para todos que estão nos escutando, né, essa ideia de que, né, eu realmente acredito que as organizações de pais de famílias, né, são as que Fazem vão fazer diferença, né, de uma maneira ou de outra. Só agradecer, Carlos. Imagina, eu que Dr. agradeço. Carlos Gadia, né? A gente começou a ficar íntimo aí de uma conversa tão positiva, tão... Pois é. Bom, foi o maior podcast que nós já gravamos aqui. Mais de uma hora. Mas de foi, conversa. não, mas mas é que a gente absolutamente recebeu. necessário e importante, né, Com Alice? certeza. Nossa, eu gostei muito também de conhecer o Dr. Carlos, porque é um assunto que eu acho que tem muito tabu, né, para ser quebrado, né? Então, a gente tem aqui no Brasil a doutora Ana Beatriz, que fala bastante sobre TDAH, mas eu acho que sobre autismo ainda falta muita informação, né? A gente precisa falar mais sobre esse assunto. Então, que bom, doutor. Fiquei muito feliz de conhecer o senhor. É um prazer muito grande estar espero aqui que com você volte. vocês, né? E eu tenho Maringá no meu coração, tanto eu quanto a Grazi, né? Então esperamos voltar muitas vezes, né? Para, né, novamente, né, ver o sucesso de iniciativas como esta, né? No futuro próximo. Todas as vezes que voltarem a Maringá, estão convidados a estar aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho e até o nosso próximo encontro.